Vamos orar para Deus. Ó Deus eterno, Pai Celestial, fala conosco da maneira gloriosa do teu Pai. Que a palavra se fala de maneira nesta noite, Pai. Opa novamente, Pai, porque estamos ouvindo o grande Pai. Fala, Senhor Pai, da maneira gloriosa, poderosa, neste momento, em nosso coração, Pai celestial. Deus, fala aquilo que não queremos ouvir, mas fala aquilo que desejamos ouvir nesta noite, Pai. Que ninguém saia do mesmo jeito que entrou, Pai, mas saia diferente, Pai. Por isso, exalta, consola, edifica, Pai. Abençoa do fim, Pai. Vamos a tua palavra nesta noite, Pai. Que o coração de Jeová, a missão do Jeová, vem em nosso coração nesta noite. Rogamos e pedimos essa bênção em que Jesus reina para sempre. Amém e amém. Amados, a paz do Senhor a todos. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra aqui em 1 Crônicas, capítulo 4, e versículo 10. Primeiro Crônicas, quando o Senhor diz, dizendo: ó, tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu vou ler também aqui o versículo 9, que foi antes do 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores odeio a luz. Podeis sentar em nome de Jesus. Aqui nós temos um fato real da história de um homem que, dentro de uma linhagem de Judá, Deus abre um espaço para tratar da vida desse homem. Quando nós lemos aqui o capítulo 4 de 1 Crônicas, começa com uma genealogia, ou seja, Sus, pai de Tecoa, teve do Eter, Elas e Naara deu a luz a Azuzão, Éfer e Teminim e Astarim, estes foram os filhos, e também falando uma genealogia. Fulano gerou Ciclano, e assim vai trazendo uma linhagem até chegar no personagem que acabamos de ler, que é Jabes. Genealogia é o registro dos antepassados de alguém, para saber de qual família aquela pessoa pertencia. E isso era um costume muito claro em Judá, para saber a linhagem daquela pessoa. E dentro dessa genealogia de pessoas que nasceram e quem gerou, Deus abre um espaço para falar de um homem chamado Jabes. E dentro dessa questão de Jabes é que nós entendemos a oração da confiança. Porque Jabes, ele nasceu de dores. Alguns teólogos dizem que a sua mãe chegou até a falecer quando deu a luz a ele, pela dor que ela sentiu. Uns dizem que não, que ela não faleceu, mas que ela sentiu grandes dores, e foi por esse motivo que ela colocou o nome Jabes. Que Jabes quer dizer, porque com dores dei a luz. Porque lá no povo de Israel, pela ocasião e pelo fato ocorrido, se colocava o nome no filho. Digamos Isaac, Eli, Abraão, pai de uma multidão. Então, cada pessoa que tinha um nome, esse nome vinha com significado. Então, Jabes estava preso por um significado
desagradável que dizia respeito às dores que a mãe dele teve para tê-lo. E isso era muito preocupante para ele, porque ele não queria que aquele nome viesse influenciar na sua vida. Algumas pessoas acreditam que, pelo significado do nome que os pais colocam no filho, isso aí vai determinar o futuro dos filhos. Mas a palavra do Senhor diz que todas as vezes que nós estamos ligados a Deus, o nome que você colocar nos filhos de vocês, e sendo vocês abençoados por Deus, nenhum nome tem poder de influenciar no destino de ninguém. Nenhum nome tem poder de influenciar no futuro de ninguém quando essa pessoa é abençoada por Deus. Então, Jabes, ele faz uma oração a Deus. É por esse motivo que o tema dessa palavra que nós vamos falar agora é a oração da confiança. Quando você ora a Deus, você precisa ter confiança. Embora o povo e a noção popular, de uma opinião popular, diga algo contrário à palavra do Senhor, mas quando você tem confiança, é muito diferente. Então aqui a primeira oração que Jabes faz é: que me abençoe. A primeira coisa que ele pede para Deus, para que Deus venha abençoá-lo. Porque de certa forma, ele sabia que o significado dele, sabia de tal situação que causou dores à mãe dele. E aí, o povo sabia disso, mas só que o povo, por saber disso, ele nasceu, causou dores à mãe dele. Então ele não vai ser abençoado. Ele é um amaldiçoado, porque ele causou dores à mãe dele. Mas ele pede aqui na primeira oração a Deus: que Deus me abençoe. E essa bênção do pedido de Jabes vem sobre a vida dele. Então todas as vezes que as pessoas quiserem te amaldiçoar, peça a bênção de Deus, porque todas aquelas palavras de maldição não terão poder na sua vida. E aí você vai começar a entender e você vai ver que você não está sozinho, porque as bênçãos do Senhor vai te alcançar. Aleluia. E essa foi a primeira oração dele. E a segunda oração dele é que me alargue as fronteiras. Que me alargue as fronteiras. Ou seja, ele já tinha alguma coisa, pela dificuldade que ele ia levando a vida, alguma coisa ele tinha. Ele queria a bênção de Deus, também ele queria que se alargasse as fronteiras. Ou seja, ele queria além do que ele tinha. Para que dessa forma as pessoas pudessem ver que ele não era uma pessoa mesquinha, uma pessoa que estava aceitando aquela situação, mas ele queria muito mais do que aquilo para mostrar que o Deus que era na vida dele poderia conceder o desejo do coração dele. Peça esta noite para Deus alargar as tuas fronteiras. Aí a pessoa diz assim: não, você está falando sobre prosperidade, não estou falando sobre bênção de Deus, alargar. Às vezes a pessoa tem saúde, pede mais saúde. Se você tem um par de sapato, Deus pode te dar mais 2 pares de sapatos. Verdade. Se você tem uma determinada situação financeira, Deus pode multiplicar isso. Isso não é pecado. Deus pode alargar suas fronteiras na saúde, tanto material como espiritual. E não é pecado pedir isso para Deus. O que é pecado é barganhar com Deus. Deus, vamos negociar. Eu vou te dar 10 e você me dá 100. Eu te dou 100 e você me dá 1000. E se eu lhe der 1000, você me dá 10.000. E se eu lhe der 10.000, você me dá 100.000. Isso é barganhar com Deus. E a Bíblia condena isso. Mas pedir para Deus te abençoar não é pecado.
Aí alguém disse, é dando que se recebe. Sim, é dando que se recebe ao necessitado. Não é dando para mim que você vai ser abençoado. Não é dando para mim comprar um carro do ano, que você vai ser abençoado. Não é dando para mim comprar uma mansão, que você vai ser abençoado. Não, é dando que se recebe, dando a Deus. E a Deus no significado do necessitado. Porque quem insulta o necessitado, quem insulta o pobre, insulta a Deus. Então, quando ele pede para se alargar a fronteira, significa que Deus pode dar muito mais do que você já tem. E Deus faz isso, Ele dá além do que você já tem. E a terceira oração que ele diz é, e seja comigo a tua mão. Essa é a terceira oração de Jabes. Que seja comigo a tua mão. Isso quer dizer o quê? Que você pode pedir bênção, você pode ter bênçãos materiais, mas a mão do Senhor precisa estar com você. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Então ele é bem claro aqui, ó Senhor, me abençoe. Ok, a primeira oração dele. Alarga minhas fronteiras. Ok. Tanto pessoas que são crentes como ímpio pedem para se alargar as fronteiras. Mas aí ele vem com uma terceira oração, que a tua mão esteja comigo. Então, aonde há fartura, precisa ter Deus. Aonde há prosperidade, precisa ter Deus. Porque quando há prosperidade, riqueza e não há Deus, aí nós vemos um caso de pessoas que são ricas, milionárias, colocando uma arma na cabeça e tirando a própria vida. Aí você pergunta, como é que pode uma pessoa milionária, com uma família, compra tudo o que quer, tem tudo o que quer e tira a própria vida? Eu respondo para você, porque todo o dinheiro, toda a fama, todo o poder que ele tem não consegue preencher o vazio do coração que só cabe Deus. Não adianta ter tudo que o mundo oferece, mas continuar com um vazio no coração. Porque o dinheiro que eu tenho, ele só serve para coisas perecíveis. A roupa que eu estou vestindo, ela serve para um corpo perecível. Mas ela não serve para tampar e preencher o vazio do meu coração. É verdade. O emprego que eu tenho, que eu compro a comida serve também para um corpo perecível. Mas não serve para preencher o vazio do meu coração. A fama e o poder servem simplesmente para um corpo perecível, mas não serve para preencher o vazio do coração. Mas Deus cabe exatamente no tamanho, no vazio do coração do homem. Aleluia. Então é muito melhor não ter nada, mas ter Deus. Ou ter tudo ou não ter Deus, é como se tivesse nada. Então é bom você ter alguma coisa, mas ter Deus também. Porque aí você começa a andar com a presença do Senhor na sua vida. E as coisas dão tudo certo. Porque aí não tem maldição, não tem olho gordo, não tem praga lançada, não tem nada. Porque tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, você como mordomo, é abençoado. Louvado seja o santo nome do Senhor. A primeira oração de Jabes, que me abençoe. Ele foi abençoado. E que me alargue as fronteiras foram alargadas. E que seja a tua mão comigo. E a mão do Senhor foi com ele. E aí ele finaliza a oração, que me preserve do mal. E que me preserve do mal. A quarta oração de Jabes. Ele não só queria ser abençoado.
Ele só não queria que as fronteiras fossem alargadas. Ele não só queria também que a mão do Senhor estivesse com ele, mas ele queria também que o Senhor viesse preservar ele do mal. Porque sabemos que somos carne. Estamos sujeitos a errar. A Bíblia fala que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então todos nós pecamos. E como existe uma expressão de um grande amigo meu, pastor João Carlos, que ele dizia o seguinte assim, ele sempre falava, eu gosto também de fazer essas ilustrações que ele faz, e fazendo uso dessas palavras dele, que dizia assim, eu vou falar em relação a mim, o meu maior inimigo, vocês sabem quem é? Johnny Lima Matos Pinheiro. Esse é meu maior inimigo. Porque tudo que Deus quer, Johnny Lima Matos Pinheiro quer fazer contrário. Johnny Lima Matos Pinheiro quer beber, quer fumar, quer se prostituir, quer ir para o mundo, quer tudo. Porque essa é a natureza pecaminosa que nós temos. E não adianta nem pastor, nem padre, nem ninguém dizer assim, eu sou tão santo ao ponto de suportar as tentações. Isso é mentira. Quem te sustenta é Deus. Se você é fiel à sua esposa é porque Deus te reservou, te protegeu. Porque se Deus não tiver ali para proteger, para orientar, qualquer homem não consegue se manter no caminho da verdade. Ninguém tem mérito por conta própria resistir às tentações do mundo, a não ser o Espírito Santo que fica ali falando, sensibilizando a mente dele em relação às coisas oferecidas. Porque essa é a realidade. Aí ele pede, nos preserve do mal, nos preserve das tentações, nos livre das tentações. Porque os maiores pregadores que nós conhecemos da história, um dia caíram. Caíram por quê? Porque eles chegaram no momento de achar que eles tinham a capacidade de suportar uma tentação sem Deus. Simplesmente pelo conhecimento literário. Simplesmente por uma escolha de dizer não. Eu sempre digo para meus amigos que um homem só se envolve com uma mulher, e quando ele não se envolve é porque Deus protege ele e aquela mulher não é interessante para ele e não chamou atenção. Chegou uma mulher, veio com as tentações dela, o homem olhou, mas não interessou a ele, ele olha para ela, essa é feia, essa não me agrada. Ele resiste. Aí ele fica se gabando por aí. Aquela mulher veio e falou, mas Deus me deu a capacidade de dizer não. Nada disso. Deus vai evitar que você faça algo errado se um dia chegar alguém que te chame a atenção, que te toque o coração carnal e não há como resistir. Quando esse dia chega, é aí que o homem vê o quanto ele é fraco. Mas Deus protege ele nesse momento. Deus protege ele desse dia. E quando chega a mulher dizendo, eu quero ficar com você, mas são pessoas que eu não me agrado e pessoas que não me chamam a atenção, eu vou dizendo não, e eu vou me gabando com isso. Até que um dia eu começo a me gabar de tanto disso que Deus me coloca eu na prova, simplesmente para me ver que a minha natureza humana é fraca. É verdade. Davi sentiu isso na pele. Salomão sentiu isso na pele. Muitos homens da Bíblia sentiram isso na pele. E viram que realmente o homem sem Deus não é nada. É por esse motivo que Jabes pede, me preserve do mal. Então todos os dias pedimos a Deus para nos preservar do mal. Para nos proteger do mal. Não deixar que aquele dia onde a nossa fraqueza
realmente possa se manifestar, esse dia Deus entra com a proteção. Porque quando nós achamos que nós somos fortes, aí que na realidade nós somos fracos. Então vamos fazer a oração de Jabes. Que Deus me abençoe, que alargue minha fronteira, que seja comigo a tua mão e que me preserve da tentação, que me preserve do mal. Coloque a sua confiança só em Deus e a tua fidelidade vai permanecer até o fim. Porque para todos os orgulhosos que acham que podem viver uma santidade sem o Espírito Santo, sem Deus, todos eles caíram e todos eles cairão se eles agirem por força própria. Você está aqui servindo ao Senhor porque é Deus que está te livrando, é Deus que está te protegendo, é Deus que não quer essa vida para você de um bebedor, de um fumador e de uma pessoa lançada para o mundo. É Deus que te preserva. Nós não temos mérito nenhuma, não existe nenhuma força em nós. Quando nós pensamos que tem força em nós, é a nossa queda. Não. A nossa força está no Senhor. Somente o Senhor tem todo o mérito. Se eu sou o que sou agora, não é porque eu sou bom e santo, é porque Deus está me livrando. Verdade. Eu não sou bom e nem melhor pela minha força própria. É o Senhor que está me protegendo e Ele vai me mantendo assim até o dia em que Ele quiser e que eu venha reconhecer que Ele é aquele que me protege. Porque quem acha que pode fazer alguma coisa por conta própria, todos eles já foram para o mundo. Mas coloque todos os méritos na mão do Senhor, que aí o Senhor vai honrar. Porque Deus cumpre com a sua palavra. E se você pede ajuda ao Pai, Ele estende as mãos e nunca vai te deixar só. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus, essa mensagem positiva, reta, sincera, meus corações. E sábado à tarde, tem tarde da bênção. Vamos fazer mais um culto no dia de sábado, tarde da bênção. Tarde da bênção, mano, é oração e louvor. E uma parte pegar para lá dentro. Um pouquinho. Mas é mais louvor e oração. Tarde da bênção. Começa 2h30. É 2h30 até 4 horas. Até 4 horas termina. Aí, 4 horas, 16 horas, né? Graças a Deus. Então, e domingo de manhã, a escola me calma. Tá? O João, o professor, está ensinando teologia, né? Para a gente aprender teologia, né? É isso? Aprender e aprender.